A gente está com uma série de reportagens que a Amanda Rossi está fazendo aqui e revelou, inclusive, que o Banco Central permite que bancos façam cobranças automáticas sem que peçam, em rito próprio, a autorização dos clientes. E uma série aí de ações que estão chegando na Justiça de, por exemplo, aposentados, entre outros, que foram descontados pelos bancos sem terem autorizado esse desconto. Bom, tem uma novidade relacionada à Febraban. A Febraban pediu agora para que o Banco Central mude as regras do débito automático. A Febraban enviou um ofício ao Banco Central para solicitar essas alterações nas regras do débito automático. A entidade requer um novo mecanismo de confirmação de débito automático em conta por parte dos clientes. Qual é o melhor caminho para evitar, de certa maneira, roubo, né? Porque acaba acontecendo isso, é roubo na conta das pessoas. Fraude? Olha, não é muito a minha praia, não, Fabiola. Nesse aspecto, eu sou mais cliente do que regulador. Mas assim, minha experiência com débito automático se reduz a colocar ali uma série de contas minhas para pagar, porque inclusive eu sou um sujeito esquecido, né? Então é melhor que já coloque em débito automático. Eu, inclusive, sou tão esquecido que é capaz de eu estar sendo cobrado por coisas que eu não contratei. Mas não é uma área que eu acho que é apropriado, né? Quer dizer, se o mecanismo atual está dando margem para abuso, vamos tentar corrigir, né? Não faz sentido isso. Acho que não sei se foi motivado ou não pela questão do INSS, etc., esses descontos, supostamente eles eram autorizados. Enfim, também não é uma coisa sobre a qual me debrucei com muito cuidado, não. Mas vejo com bons olhos iniciativas para reforçar ali mecanismos que impeçam fraude, né? Quem é a favor da fraude aqui? Não, acho Conheço que... até algumas pessoas que sim, não sou uma delas. Mas a questão muito são as brechas, né, que acabam tendo por essa coisa de repente, facilitar a vida das pessoas, até às vezes na obtenção de crédito mesmo que a gente vê, né? Mas é impressionante como os bancos acabam tendo um poder sobre a conta dos seus clientes e que acaba não tendo um olhar mais cuidadoso, principalmente para pessoas que são mais vulneráveis. Nessa ampla reportagem aqui do UOL, foi revelado que, por exemplo, muitos desses casos são pessoas até analfabetas, acabam sendo vítimas de algo que o banco ele tem autorização a fazer pelo Banco Central. E isso acaba sendo extremamente perigoso no nosso país, essa insegurança bancária que os clientes acabam tendo no nosso país e acaba caindo em golpes. Eu gosto até de chamar de roubo, num caso como esse. Estamos de volta para Não, é quem está roubo conosco mesmo, na TV. golpe, roubo. É roubo, né? Teve um levantamento feito a pedido do UOL, do Escavador, e que mostra que o número de processos contra esses três grupos, né, que fazem isso, movidos por aposentados que dizem nunca ter autorizado os débitos, ele disparou. Em 2020, eram 1.400 casos. Em 2024, foram para 32 mil casos. Ou seja, os bancos brasileiros eles têm autorização do Banco Central a liberar isso. E as pessoas acabam sendo vítimas justamente pela nossa desigualdade e pela nossa questão também educacional no país, né? Esse é um ponto muito grave quando a gente fala sobre o poderio dos bancos, não, Schwartzman? Mas, enfim, eu acho que sim. De novo, não é uma área que eu tenha nenhum conhecimento mais profundo, não. Acho que tem um pouco dessa história, quer dizer, a gente fez um movimento nos últimos anos, né, de tentar aumentar, né, a concorrência, então fintechs, etc., né, entrando na área dos bancos, e eu confesso que eu vejo esse movimento com simpatia, né, porque, enfim, a gente sempre reclamou muito da questão de concentração bancária no Brasil, e isso era uma opção. Na hora que para você facilitar esse tipo de concorrência, ao mesmo tempo você tem que afrouxar certos controles. E aí tem uma troca. Você quer ter mais concorrência e você perde um pouco dos controles, ou você está disposto a viver com menos concorrência? Né? Eu gostaria de novo, não é uma área que eu tenha muito conhecimento, mas o meu entendimento da história, em particular, no caso das fintechs, assim, elas estão sujeitas a um regime regulatório mais leve do que aquele aplicado nos bancos de maneira geral, porque
enfim, porque elas são pequenas, porque você quer fomentar a concorrência, etc. E aí você abre a possibilidade para abusos, né? Tanto que, assim, é que a gente vê dessas tentativas de golpe, eu recebo, sei lá, uma época eu comecei a xingar os caras, então, mas o fato é que eu recebia 4, 5 ligações por semana, com sempre a mesma história, uma transação não autorizada. Aí você vai ver, então nunca é com banco grande, geralmente assim, é na expectativa que você esteja numa fintech, porque, inclusive pela questão do perfil, quer dizer, a fintech acaba atraindo exatamente esse tipo de público que você descreveu, Fabíola, quer dizer, é o pessoal que não era bancarizado antes. E é importante ser bancarizado, tá? Quer dizer, a gente estava falando antes do Pix, quer dizer, a combinação da fintech com o Pix deu, assim, abriu um campo para um monte de gente que vive em mercados muito informais ter acesso a alguns serviços bancários, isso é legal. Agora, a gente realmente não pode deixar a porta aberta para esse tipo de comportamento, não. Como é que você resolve essa troca? Eu vou chamar a ajuda dos universitários, porque eu não faço ideia. Isso aí é para os meus colegas lá da área de regulação do Banco Central. Alex, como ele gosta de ser chamado, então, vamos agradecer dessa maneira. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Venha outras vezes para o nosso All News. Muito bom. Tá legal. Um abraço para vocês. Um abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Alexandre. Vamos lá, o Sakamoto, você que também está acompanhando essa série de reportagens da Amanda Rossi aqui no nosso All News. Agora tem essa informação, né? A Febraban pedindo agora para o Banco Central mudar as regras do débito automático. Quer dizer, é preciso muita gente ser roubada, tudo isso ser escandalizado dessa maneira, para que as regras mudem. Eles se calcaram durante um bom tempo naquela regra de que quando você já tem uma empresa cadastrada e autorizada pelo Banco Central, eles podem autorizar o débito automático sem questionar, sem perguntar ao cliente. Ou seja, olha, a situação está aí, está dada, sendo que, vamos lembrar todos e todas, que a belíssima reportagem de Amanda Rossi aponta que muitas pessoas que foram lesadas por empresas que nem tinham registro no Banco Central. Ou seja, elas estão falando de, não, vamos pedir para o Banco Central mudar a regra, mas muitos bancos privados nem seguiram as regras do Banco Central. Autorizaram débito de instituições que não podiam ter os débitos autorizados. Esse escândalo, gente, é um escândalo primo irmão do escândalo do INSS. No INSS, o INSS autorizava associações e sindicatos a fazerem descontos ilegais. Neste caso aqui, você tinha o quê? Os bancos privados fazendo esses descontos ilegais para entidades, para fintechs, para outras empresas. Em ambos, só que a diferença que a gente está vendo até agora é que, enquanto por pressão da sociedade, nessa sacanagem, na roubalheira do INSS, está havendo devolução de dinheiro, ainda que o dinheiro seja, em grande parte, nosso que está saindo do caixa público, no caso dos bancos, a devolução só acontece com processo judicial, com muita dor e sofrimento dos velhinhos, dos aposentados que foram tungados também nessa roubalheira. Eu concordo com a Fabíola, a gente tem que dar o nome para as coisas. Todo mundo fala a gente fala em ter visto na rua, o pessoal comenta, não, aquela coisa dos bancos, não é coisa dos bancos privados. Se você usou o termo para o INSS roubalheira, tem que usar o termo para os bancos privados de roubalheira também. Ai, mas é o setor privado, é diferente do setor público. Não, o roubo não tem cara, não tem coração, não vê cara e não vê coração. Acontece de um lado e do outro. A diferença só é que um roubo está sendo ressarcido e o outro não. O outro a pessoa tem que ir para a justiça e tentar. E eu desconfio porque é o seguinte, muita gente é a favor que o INSS devolva porque dá aquela socializada no prejuízo. E no caso dos bancos, vai sair do dividendo de alguém, né? Vai sair do dividendo de alguém. O fato é o seguinte, os bancos tiveram tempo para repensar o seu modus operandi. Houve muitas ações judiciais, milhares delas. E vem cá, os bancos sofrendo milhares de ações judiciais, eles não iam achar, peraí, tá errada alguma coisa? Tem alguma coisa fora do eixo? Vamos ver isso aqui, vamos consertar? Aí os bancos falam, não, mas a gente mandava um comunicado digital para os aposentados. Ah, sim, muitos aposentados que não sabem nem onde fica a tal da internet, sabe? E aí mandaram o comunicado digital, pelo amor de Deus. Ou seja,
houve uma fraude sistemática, os bancos ou foram coniventes ou foram cúmplices, precisa inclusive investigar lá dentro o que aconteceu, da mesma forma que está sendo investigado no INSS. Então é o seguinte, só para finalizar, Fabiola, eu acho que o ponto é o seguinte, quando um cidadão comum comete um atraso no pagamento, é multa, é juro, é o pessoal vindo na tua casa para tomar tua TV, é aquele caos. Agora, quando um banco faz isso, você tem que entrar na justiça, tem que brigar, tem que acender uma vela para algum papa que foi canonizado, sabe, para conseguir de volta o teu din-din, o seu cascalho. Então é o seguinte, gente, pedindo para todo mundo, criticar sacanagem, só sacanagem do INSS é fácil, né? Bora criticar também sacanagem de banco privado.